Bom dia a todos. É com grande alegria que retorno aqui para o seminário da PET. Não posso deixar de agradecer aos queridos amigos Marcelo e Pedro pelo gentil convite. Para mim é sempre estar em casa, me sentir muito feliz e poder falar sempre de temas relevantes, como é o tema da subvenção para investimento para custeio. Tenho que cumprimentar também, com muita alegria, o presidente dessa mesa, meu querido amigo Alexandre, cumprimentar meu sempre mestre, professor Minatel, colega de tantos trabalhos, foi meu professor de direito tributário, a gente não pode falar quanto tempo, porque quando o tempo vai passando já vai ficando complicado. Tenho que me solidarizar com a dor dele de continuar na Série C, mas eu tenho que confessar que já fui bugrina, né? Eu já fui bugrina, e eu só mudei de time que o marido exigiu, mas só depois do casamento, viu, Minatel? Depois que passou, que eu estava casada e que eu vi que o casamento durou, foi uns 2 anos depois, tava, né, deu certo que eu troquei. E agora eu não posso deixar de torcer para a Ponte Preta e me solidarizar com a dor dos bugrinos. O juiz exercendo a atividade extrajudicial. É que meu marido é um juiz e um ponte pretano, gente, enlouquecido. Então eu tive que cumprir. Mas eu estava aqui pensando que falei assim, nossa, vou contar essa, que eu fui aluna do Minatel, vou comprometer nós dois, né? Mas, assim, a gente já faz parte da história, hoje vou colocar vários acordos aqui, quando eu era, né? Porque agora, quando eu era vice-presidente do CARF, e quando pude participar eu acho que de alguns julgados sobre esse tema que mudaram realmente o rumo do entendimento, e no caso, subvenção para custeio, eu acho que vai mudar ainda o rumo do entendimento. E de tal sorte que eu falei, não tem jeito, né? Já aceitar, né? Que passamos dos 30 e tudo. Bom, deixa eu me acertar aqui. O tema, a minha dificuldade é falar depois do Minatel, que já deu essa aula sobre receita. Eu pus aqui alguns slides falando de conceito de receita, vou passar bem rápido para falando que não dá tempo. Por isso que eu falei, Alexandre, eu já deixo para o Minatel, pode falar bastante, porque, principalmente quando a gente for falar de subvenção para custeio, tem realmente uma dificuldade grande no conceito de receita, no que a contabilidade coloca como receita, se é receita mesmo ou se não é. Bom, o primeiro slide aqui passando um pouco essa questão dos dispositivos legais que tratavam de subvenção de investimentos, subvenção para custeio, ou de investimento teve uma mudança agora com a nova legislação, mas a verdade é que a grande dificuldade que a gente tem, até nos julgamentos, quando tudo isso vai no CARF, é conseguir caracterizar a subvenção é para investimento ou a subvenção é para custeio. Até porque em muitas legislações estaduais nós vamos ter, numa mesma legislação que vai dar a subvenção para determinada empresa, ela vai dar uma subvenção para investimento e uma subvenção para custeio. E a subvenção para investimento é aquela, né, falando de uma maneira geral, é a subvenção, é algo que é dado pelo Estado, né, para que a pessoa jurídica possa usar aquele valor que normalmente vai por uma redução, uma conta redutora do ICMS, né, esses normalmente são os casos, para que aquela empresa possa investir. De que maneira? Constituindo, aumentando a sua planta, constituindo uma fábrica e tudo mais. E a de custeio, por que normalmente tem as duas? Fala assim, olha, eu vou te dar uma subvenção para você vir aqui para o Estado e depois, se você conseguir manter não sei quantos empregados, uma receita de não sei quanto, tudo mais, te dou mais uma subvenção, essa de custeio. Muito bem. A subvenção de investimento, ela tem, vamos dizer, regras muito mais firmes, né, e que para a pessoa jurídica traz uma série de dificuldades. Esse valor não vai poder ser nunca usado para transitar o resultado a fim de trazer um resultado, de poder sair essa subvenção para os sócios e uma série de regras. E se isso ocorrer, isso até veio mais claro na lei atual, essa subvenção pode ser desconstituída. Mas qual que era a grande discussão que a gente tem, começando pela subvenção de investimento? Só colocando que a nova lei também de subvenção de investimento, faltou aqui a parte mais importante do artigo 54 da nova lei, que para mim não precisava dizer que a subvenção de investimento, ela não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para mim era óbvio que não precisava falar isso, me parece que quanto a isso a gente não encontrava assim tanta resistência no CARF. No CARF, hoje, a resistência que a gente tem é se há incidência ou não de PIS e COFINS na subvenção de custeio, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui na segunda parte dessa minha palestra. Mas a questão da subvenção de investimento,
O que é importante e aonde estava toda a dificuldade? O contribuinte, a pessoa jurídica ia lá, vamos dizer, Estado da Bahia, que tem lá a subvenção conhecida e que é objeto de várias autuações. Bahia, normalmente a gente tem Bahia, tem Goiás, que são os clientes lá, Amazônia e Pernambuco. Muito bem. A empresa ela acredita que realmente é uma subvenção de investimento. Ela obedece todas as regras, né, antes colocava como reserva de capital e fazia, né, e tinha todo o cuidado contábil com relação a isso. Aí vinha, e obviamente, entendendo que era uma subvenção de investimento, não apresentava o valor para a tributação do imposto sobre a renda e, passados quase 5 anos, normalmente recebia o auto de infração, cobrando o IRPJ e a CSL sobre todo esse valor recebido. E por quê? Porque tinha um parecer normativo que trazia uma série de exigências para demonstrar que efetivamente aquela era uma subvenção para investimento. E o que a pessoa jurídica, qual que era, que ela falava, bom, mas tem uma lei que falava que era subvenção para investimento. Se efetivamente eu fiz o investimento, porque normalmente, né, a empresa não é assim, tem a lei, além disso, ela tem que fazer um termo de acordo específico, vai ter um ato administrativo, uma norma individual e concreta para aquela empresa. Falando, você, empresa XPTO, você vai vir aqui para o Estado da Bahia, então você vai assinar, você vai ter um investimento de tanto, quanto que você tem que fazer, e uma série de circunstâncias. E, obviamente, as empresas fazem tudo isso e, como eu falei, anos depois elas recebem a visita da fiscalização. Então, o que eu coloquei aqui, que pode ser discutível se a subvenção de investimento não é considerada receita para PIS e COFINS na legislação anterior. Mas, normalmente, quando vinha autuação, vinha uma autuação só, né? Envolvia imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, não vinham separadas. Então, quando se entendia que aquela era efetivamente uma subvenção de investimento, caía toda a autuação. A gente não tem autuações separadas, um auto só de PIS e COFINS. E requisitos para essa subvenção, intenção do legislador e a efetiva aplicação no empreendimento. E só rapidamente a custeio, ela é considerada receita para fins de imposto de renda e CSL, e uma discussão gigante, doutrinária, administrativa e judicial sobre qualificar como receita ou não para PIS e COFINS. Mas na investimento, que é que a gente está falando, qual que é a discussão? Como é que pode ser provada essa efetiva aplicação no empreendimento? Por quê? Que, gente, pensa só, a empresa, a pessoa jurídica resolve se instalar na Bahia. Como é que é a subvenção? Normalmente é em cima do ICMS. Quando que ela vai pagar o ICMS? Quando ela estiver operando. Então, há um descasamento natural, decorrente do próprio formato que se faz, né, da forma como os estados resolveram fazer essa subvenção para investimento. Então, primeiro, a empresa vai lá e faz os investimentos e depois ela vai descontando, né, e fazendo esse ajuste contábil, mostrando que todo aquele incentivo que ela tenha por meio do ICMS, da redução do ICMS, vai, ou de outras formas que o Estado tiver, vai abatendo desse valor que ela já tinha implementado. E o que a Receita entende? Não. Se não houver se o dinheiro não tiver carimbado, ou seja, não tem outra expressão, né? Se o dinheiro não tiver carimbado de tal maneira que fiscalização, consiga enxergar que esse valor da redução do ICMS foi o valor que foi utilizado para aquele investimento, não vale. Então, realmente, a vida dos contribuintes estava muito difícil nesse entendimento. Espera aí, estou me confundindo aqui. Até que veio lógico, tiveram várias decisões das turmas ordinárias, mas esse julgamento que teve por relator o Claudemir Malaquias, que acho que já até esteve aqui falando, foi um marco para o tema subvenção de investimento, envolvia o Amazonas, uma subvenção lá da Amazônia, tá vendo? A empresa que era até recorrente na Câmara Superior, e ele vem e fala o seguinte, não, o que tem que ser verificado? Se a legislação que outorga esse benefício, essa subvenção, se a intenção do legislador era efetivamente de uma subvenção de investimento. Então, esse é o requisito.
e verificar se o contribuinte obedeceu lá e fez o investimento e contabilmente está tudo escriturado como investimento, se ele vem respeitando as regras impostas na legislação. Não precisa haver esse casamento entre o momento do recebimento do valor, entre o investimento em si e depois essa subvenção recebida por parte do contribuinte. Então, o que ele coloca aqui? A concessão de incentivos às empresas consideradas de fundamental interesse para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, dentre elas a restituição total ou parcial do ICMS, notadamente quando presentes a intenção da pessoa jurídica de direito público em subvencionar determinados empreendimentos e o aumento de estoque de capital na pessoa jurídica subvencionada, mediante incorporação dos recursos no seu patrimônio, configura a outorga de subvenção para investimentos. O conjunto de obrigações assumidas pela beneficiária, em contrapartida ao favor fiscal, não configura aplicação obrigatória dos recursos transferidos. Então, nesse momento, todo mundo falou, nossa, né, a gente que estava no julgamento, eu me lembro até, por isso que eu falo que a gente faz parte da história, né, que ouvindo, lendo o voto e vendo o julgamento, a gente se surpreendeu com essa posição. Lá, a bancada dos contribuintes já pronta para a briga, né, para tentar defender todos esses requisitos da subvenção de investimentos, e o Claudemir vem com um voto memorável, importante, e aqui o que foi fundamental, foi por unanimidade de votos que houve esse julgado. Então, mostra assim, olha, para a Câmara Superior agora, esse tema ficou muito tranquilo. Mas, como nem tudo na vida são flores, na sequência, a gente teve um outro julgamento. Não, teve, na verdade, antes daquele outro, agora na ordem que eu coloquei aqui, eu já não me lembro qual foi jeito a ordem, mas esse favorável também ao contribuinte, aqui falando dessa subvenção dada pelo Estado da Bahia. Eu acho que todas as empresas, a superintendência lá da Bahia, não sei se é uma só, se envolve uma região, Minatel que deve saber melhor isso, resolveu autuar todas as empresas que tivessem recebido subvenção de investimento da Bahia. Se fizerem uma procura no CARF, vão ver como tem casos da Bahia. E aí recebeu o julgamento que teve como relator o Alberto Pinto Júnior, que também foi por unanimidade, e aqui o Alberto, esse voto dele, ele fala muito desse descasamento, mostrou, gente, é impossível ter esse casamento que se quer, né, do dinheiro carimbado para o investimento. Os momentos são diversos, né, então é isso que ele vai colocar. Ele põe... Ele coloca, inclusive, na própria emenda, ó, subvenção para investimentos. Na hipótese de implantação de empreendimento, há um descasamento entre o momento da aplicação do recurso e do gozo do benefício a título de subvenção para investimento, razão pela qual é natural que o beneficiário da subvenção para investimento, em um primeiro momento, aplique os recursos próprios na implantação do empreendimento, para depois, quando a empresa iniciar suas operações e, consequentemente, começar a pagar o ICMS, comece também a recompor seu caixa do capital próprio anteriormente imobilizado em ativo fixo e outros postos de implantação. Então, até quem conhece o Alberto, parece que escuta ele explicando nesse voto, porque é um voto assim, bem explicativo. Eu falo, gente, vamos lá, vamos pensar como as coisas acontecem na realidade. Então, só que, depois disso, nós tivemos o julgamento no caso da Skin Cariol. Atualmente o Brasil Quirim, na época ainda Primo Skin Cariol, em que ela foi autuada no tema subvenção de investimentos por duas plantas, uma na Bahia e outra em Pernambuco. O relator, que era o Valmir Sandri, dava provimento integral, negava provimento integral porque o recurso era da Fazenda, entendendo que nos dois casos a legislação era clara. O Claudemir, que foi o mesmo que votou, deu aquele caso da Amazônia, falou assim, divergiu e falou assim, olha, para a Bahia eu não tenho dúvidas, mas a legislação de Pernambuco não permite que se verifique qual foi a intenção do legislador. Se a intenção do legislador era uma subvenção de investimentos ou uma subvenção de custeio. Seguindo esta linha, eu não posso eu tenho que dar provimento ao recurso da Fazenda nessa parte, porque não deixando isso claro, e a legislação não trazendo nenhuma regra que permita que o Estado efetivamente fiscalize se o valor foi do recebido
pela subvenção, pela empresa, foi efetivamente utilizado para o investimento, eu não tenho como falar que a intenção do legislador foi uma intenção de subvenção de investimento. Eu votei contrariamente a essa posição, acompanhava o relator, porque para mim era uma coisa assim, no outro sentido. A intenção do legislador era a subvenção de investimento. Ele pode não ter feito a melhor legislação do mundo, realmente a legislação aqui de Pernambuco não era tão clara, tão boa como a da Bahia. Isso é incontroverso. Porém, se a pessoa jurídica recebe esse valor entendendo que aquilo é uma subvenção de investimento, tanto que ela foi para Pernambuco, acho que lá no caso ela tinha aumentado uma planta da fábrica, não tinha constituído, mas aumentado uma planta da fábrica. Tinha registrado tudo isso, todos esses valores, em contrapartida aos investimentos que tinha feito, tem um casamento, no meu ponto de vista, perfeito, entre o investimento da empresa e a intenção, ainda que não tão clara, do legislador. Mas, infelizmente, ela perdeu. E aqui eu vou fazer uma observação. Aqui foi, talvez um dos motivos dela ter perdido, foi porque ela ganhou na turma ordinária. Por que isso? Porque na turma ordinária não entraram nesse tema da prova, se efetivamente ela tinha ou não utilizado esse valor para o ativo e tal. Para mim isso estava claro, né? Porque se a empresa tinha contabilizado dessa forma e tal. Mas o julgamento na turma ordinária tinha sido mais genérico, que era a subvenção de investimento. Talvez se ela tivesse perdido por esse motivo, ela teria subido já com essa prova, teria feito um parecer, alguma coisa nesse sentido, que ali não deu, no momento do julgamento, não era nem isso que estava em jogo, entrar nesse mérito, né? Então, às vezes fala assim, às vezes o ganhar no momento pode trazer uma perda na questão processual. Eu me lembro até que eu sei porque eu tentei levantar, acho que até cheguei a pedir vista desse processo, ou vista de mesa, para falar, não, mas está aqui, isso está, se procurar nas folhas do processo, não, mas isso não faz mais parte do recurso, a legislação não é clara, não, mas ela investiu, está toda a prova aqui. Então, infelizmente, talvez pudesse ter sido dado um outro caminhar para esse processo. Eu trouxe também um outro julgado, ainda para finalizar o tema subvenção de investimento, que foi da turma ordinária, em que o presidente é o Aloísio, acho que é a terceira turma da primeira Câmara, isso mesmo. E o relator designado aqui foi o Takata, porque o Takata, nesse voto dele, que é um voto realmente muito bom, ele avança um pouco realmente nessa posição do Claudemir, em que ele vai falar, olha, é a intenção do legislador, mas também a forma como foi contabilizado, meio que nessa esteira do que eu estava comentando aqui, desse caso de Pernambuco. É um voto também realmente muito bom, e que, para quem quer conhecer, talvez, deixa eu entender qual é a discussão da matéria, onde está a parecer, legislação, tudo, esse acórdão dá uma ideia geral, porque tem a posição do relator vencido, né, que no caso é o José Sérgio, e a do Takata, então está muito explicada, até a evolução jurisprudencial. No voto do Takata ele passa pelo voto do Claudemir, pelo voto do Alberto, e dá um passo ainda mais, mostrando, olha, intenção sim, mas não essa intenção do legislador da maneira como foi analisado para o caso de Pernambuco. Ele não fala especificamente isso, aqui são as minhas palavras que eu entendi nas entrelinhas do voto dele. É a verificação se efetivamente recebeu e foi colocado, se o próprio contribuinte já colocou aquilo dentro, contabilizou como subvenção de investimento. Mas eu particularmente acho que esse tema ele está mais tranquilo no CARF, especialmente na primeira sessão, muito melhor do que estava antigamente, no sentido muito favorável para o contribuinte, especialmente se ele consegue fazer, né, demonstrar que efetivamente ele fez o empreendimento. Se ele não fez o empreendimento, aí fica difícil. E se ele também depois não incorreu em nenhuma, porque ele pode perder por ter incorrido num das situações previstas na lei. Agora, a subvenção de custeio, em termos de PIS e COFINS, realmente a discussão no CARF está ainda muito dividida.
Há um ano, na sessão de novembro, eu participei dessa votação, chegou, acho que o único caso que foi julgado na Câmara Superior, dei uma pesquisada, perguntei para alguns conselheiros se depois disso teve outro, disseram que não, em que o voto foi favorável ao contribuinte, mas nós temos 2 casos, vamos dizer, no CARF, né, pesquisando, favoráveis ao contribuinte e alguns contrários. Qual que é a questão? Vai se entender o seguinte, olha, que é a confusão da contabilidade, vou tentar falar rapidamente aqui, até meio envergonhado de falar isso na frente dos outros aqui que conhecem tanto a matéria. Qual que é o dilema? O dilema é o seguinte, a subvenção de custeio não vai se discutir se oferece como receita para imposto sobre a renda e para contribuição social sobre o lucro. O Alberto, até no voto dele, que pegava assim, olha, não tenho dúvida, subvenção é receita, não tem discussão, tem que excepcionar. Bom, beleza. Agora, assim, mas será que eu posso entender que isso é receita nos termos da legislação do PIS e COFINS? Qual que é o fato gerador da contribuição do PIS e da COFINS? Faturamento mensal, entendido a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas? Fato gerador, vamos lá, não está limitado à emissão de faturas, mas à receita auferida. A receita, ela denota um elemento patrimonial, um acréscimo ao ativo da pessoa jurídica. Ela equivale ao faturamento ou a qualquer outro acréscimo patrimonial que remunera a empresa. E para mim, e para o STJ também, né, o que é fundamental, ela deve envolver um ingresso ou um potencial ingresso. Normalmente, o que eu tenho na subvenção de custeio? Uma redução da conta de ICMS. Não existe um ingresso, isso foi determinante no STJ. As 2 turmas do STJ aqui votam favoravelmente a não incidência. Por quê? Porque não existe um ingresso de receita. Existe dentro da sistemática da não cumulatividade do ICMS uma conta redutora. Se tivesse um ingresso, se tiver um tipo de subvenção que é um ingresso de receita, aí eu acho que a discussão muda muito de figura. A discussão que nós estamos fazendo aqui é uma subvenção em que não há um ingresso em momento algum. Agora, quando a gente vai analisar alguns julgados e tudo mais, o que a gente vê, e até decisões, solução de consulta, decisão do RJ na Receita, que a gente vê que existe uma confusão entre um conceito de receita com uma hipótese de ganho patrimonial. Existe um ganho com a subvenção? Em tese, sim. Né? E é essa confusão que tem levado. Eu acho que o CARF vai enfrentar muitos recursos sobre esse tema, que quando eu fiz a pesquisa em DRJ, tem várias, todas contrárias, obviamente. Eu não entendo dessa maneira como tem feito a Receita e algumas decisões do CARF, que vai aproximar esse ganho patrimonial da receita tributável pelo PIS e pela COFINS. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que eu entendo que é uma confusão, né, sobre esses conceitos e que está nesse acordo da RJ, que diz, até que eu chamo aqui de subvenção para investimentos, não é nem de custeio, mas eu entendendo aqui que na verdade é custeio, eles estão chamando de investimento. O benefício fiscal do crédito outorgado de CMS, que não possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento, não se caracteriza como subvenção para investimentos, devendo ser computados a terminação do lucro real. Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela administração pública, quando não atrelados ao investimento, constituem estímulo fiscal que se reveste das características próprias das subvenções de custeio, não se confundindo com as subvenções de investimento e devem ser computados no lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência da COFINS. Eu não consegui nem entender, assim, ou portanto, né, qual que é a relação, né, lógica, né, que permite esse entendimento. Então, a receita tributável pelo PIS e COFINS seria assim, qual que seriam as características? É um ingresso de recursos, uma entrada positiva de recursos, que remunera a empresa pelo empenho de materiais, mão de obra, conhecimento, utilizados para vender produto, serviço, ou remunera a empresa pela indisponibilidade de um direito, caso royalties, receita financeira ou aluguel, e representa um potencial de aumentar o ativo da empresa, o que não é nenhuma das características de uma subvenção de custeio. E por que é importante essa diferença entre o conceito de receita e o conceito contábil? Porque isso levou um dos julgados, que eu nem sei qual deles que eu posso assim, não, mas na contabilidade isso é receita. Bom, ainda que a norma contábil
e acho que foi um dos slides até do julgamento da ministra Rosa Weber, né? Não é porque a regra contábil está determinando que seja assim, que isso vai determinar a tributação, né? Não existe uma decorrência lógica ou uma lei que faça essa relação. Aqui eu falo como que diversos os estados fazem essa subvenção de custeio, então eles conseguem benefícios fiscais de ICMS. E qual que é a contrapartida, normalmente, subvenção de custeio? Olha, eu te dou essa subvenção e você tem que manter 100 funcionários, 200 funcionários, faturamento XPTO. A relação é essa, ela realmente não é uma relação com um investimento em empreendimentos ou compra de ativos. Então, e normalmente o que, como eu falei, faz uma redução do passivo do ICMS em função de incentivos fiscais, que pode ser contabilizado como um ganho patrimonial na contabilidade, para representar o quê? O resultado da empresa, e isso em linha com as exigências da lei das sociedades por ações. Mas isso em nenhum momento vai significar que é uma renda. O STJ, pelas duas turmas da primeira sessão, e vocês podem procurar, eu não encontrei nenhum julgado contrário, entende na linha de que não incide PIS e COFINS nas subvenções de custeio, porque qual que é o fundamento deles? Não há ingresso. Então, aqui eu coloquei um julgado de cada turma, para provar, né, que as duas turmas votam dessa maneira. E no CAF? Como é que está isso no CAF? No caso, o primeiro julgado que teve favorável, como eu falei, não tem muitos, mas vamos ter muitos, porque, como eu busquei, tem muita decisão de primeira instância. Em 2008, esse julgado, o redator foi o Emanuel, designado, assim, não compõe o faturamento ou receita bruta para fins de tributação da COFINS e do PIS, o valor do incentivo fiscal concedido pelo Estado sob forma de crédito fiscal para redução na apuração do ICMS devido. Aí, no voto dele, que eu achei assim super interessante, fazendo um sistema de débitos e créditos de apuração de ICMS, os incentivos concedidos sob a forma de créditos fiscais servem à redução do imposto, sendo os valores correspondentes redutores do saldo devedor. Daí não serem computados como faturamento ou receita bruta, mesmo nos termos do alargamento promovido pela 9718. É porque muitos julgados anteriores não davam por causa da questão do alargamento. Então, ele já vem e fala assim, olha, não pode ser considerado receita. Foi esse julgado que chegou para a Câmara Superior. E na Câmara Superior, a relatora foi a Maria Tereza, o julgamento foi dia 12 de novembro do ano passado, e ficou emendado. Não compõe o faturamento ou receita bruta para fim de tributação do PIS, era só o PIS no caso lá, o valor do incentivo fiscal concedida pelo Estado sob forma de crédito fiscal para redução na apuração do ICMS devido. Então, este é o primeiro caso da Câmara Superior. Acho que é um caso muito importante. Acho que não foi dado para ele a devida, talvez, notoriedade, porque muitos ainda nem sabem. Até fiquei sabendo de um julgamento que teve essa semana, acho que na turma do Atulim, mais de um julgamento sobre esse tema, e eles sequer tinham conhecimento que a Câmara Superior já tinha julgado esse assunto, e o contribuinte pede pelo voto de qualidade. Um voto muito bom, favorável ao contribuinte, que eu acho até mais explicativo do que o da Câmara Superior, é o que teve por relator o Luiz Marcelo Guerra de Castro, em que ele fala na mesma linha do STJ, assim, não posso falar que é fato gerador de PIS e COFINS se não tem ingresso nenhum. Como é que pode ser se não tem ingresso? Não é possível. Ele até, assim, é sintético o voto dele nessa parte, mas, assim, vai no ponto fulcral. E agora, né, como nem tudo são flores, eu coloco para vocês dois entendimentos, dois julgados, também mais ou menos recentes, que falam as receitas de subvenção integram a base de cálculo da contribuição do PIS, e o outro também integra a base de cálculo da COFINS, o valor da receita de subvenção, aqui está para investimento. Mas aqui sempre havendo essa confusão, se é investimento ou se é custeio. Então, concluindo, falei que nem eu ia respeitar. Eu acho que no CAF a questão está muito longe de ser pacífica. O tema da subvenção de investimento está mais solidificado, mas o tema da subvenção de custeio, incidência PIS e COFINS, o tema ainda é muito controvertido. O que pode salvar, se vier um repetitivo do STJ, se vier um repetitivo, como as duas turmas já estão dando favoráveis, a gente não pode, né, descartar a possibilidade de vir um repetitivo
e solucionar a questão. Por quê? Porque muitas empresas que têm a subvenção de custeio e que estavam tributando PIS/COFINS estão vendo, né, a oportunidade de se creditarem até nos últimos 5 anos dos valores pagos de PIS/COFINS sobre esses valores. Então, a questão vai ser autuado, vai perder em primeira instância administrativa e vai começar a ter chance nas turmas ordinárias do CARF ou na Câmara Superior, se a Câmara Superior não mudar o posicionamento. Mas na esfera judicial, com 2 turmas do STJ votando favorável, a gente acha difícil que isso possa ser modificado. Bom, de uma maneira breve, né, tentei passar para vocês aí toda a discussão sobre o tema. Agradeço bastante a atenção de vocês e estou à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigada.